Olá, hoje a gente vai mergulhar em julgados bem importantes do informativo 762 do STJ. Oi? Pois é, são temas quentes: foro especial, direito previdenciário, coisa julgada e, claro, recuperação judicial. Isso. A ideia é entender o essencial, sabe? De forma direta. Ok, vamos desempacotar isso. Exato. E é sempre bom ver como o STJ aplica a lei na prática, né? Como define o foro de alguém que se aposenta. Ou se uma prova do trabalho vale para pedir pensão. Exato. E os limites para rediscutir uma decisão e como esses juízos diferentes, tipo da execução fiscal e da recuperação, conversam. Ou deveriam conversar. Começando então pelo foro por prerrogativa de função. A pergunta é: a autoridade tinha foro no STJ, aí se aposenta. E agora? O processo fica lá? Olha, a Corte Especial foi bem clara. Não fica. Acabou. A competência do STJ cessa com a aposentadoria, tá? Mesmo se for a compulsória. A mesma compulsória. Sim, porque o foro especial, aquele do artigo 105 da Constituição, ele está ligado à função, ao cargo que a pessoa exerce. Não é um direito pessoal para sempre. Entendi. O que é fascinante aqui é como isso reforça uma linha que o STF já vinha adotando, né? Foro especial é exceção, é para o cargo ativo. Então aposentou. Aposentou, o processo desce para a primeira instância que for competente. Ponto final. Claro, o vínculo é com o cargo mesmo. Ok. Mudando de assunto, mas ainda na linha de consequências práticas. Previdenciário, aquela sentença trabalhista que só homologa um acordo. Essa é clássica. Ela serve como início de prova material para pedir pensão por morte lá no INSS? Então, a primeira sessão disse que assim, sozinha, não basta. Para valer como aquele início de prova material que a Lei 8.213 exige. Sei, o artigo 55, né? Isso. Essa sentença trabalhista, mesmo homologando o acordo, tem que ter se baseado em provas da época dos fatos, provas contemporâneas. Da época, tipo, documentos daquele período de trabalho. Exatamente. E o mais importante, essas provas precisam ter sido, de fato, produzidas lá no processo trabalhista. Não adianta só o juiz homologar um acordo sem ter tido uma instrução, sem ter visto provas robustas na origem. Ah, entendi. A mera homologação não é suficiente. Não, a lei quer evitar fraudes, né? Quer uma base mínima de prova material, não só acordo ou testemunha. Isso levanta uma questão importante, que é a necessidade de ter substância probatória lá na Justiça do Trabalho, pensando já nos efeitos para a Previdência. Faz todo sentido, tem que ter lastro, né? E falando em revisitar decisões, ação rescisória, o famoso documento novo. Quando que um documento é considerado realmente novo para poder reabrir um processo já finalizado? Olha, aqui o STJ apertou o cerco, digamos assim. Manteve um critério duplo bem rigoroso. Primeiro, óbvio, o documento tem que existir antes da decisão final que se quer rescindir. Ok, isso é básico. Mas e aí vem um ponto crucial. A parte que apresenta esse documento na rescisória tem que provar uma de duas coisas. Ou que ela não sabia mesmo que o documento existia, desconhecimento total, Ok? ou que, mesmo sabendo, ela estava impossibilitada de usar aquele documento no processo original. Não vale só dizer achei agora, tem que justificar o porquê de não ter usado antes. E no caso que eles julgaram, a parte não conseguiu provar isso. Exato. Apresentou o documento, mas não demonstrou o motivo de não ter juntado lá atrás. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê o respeito pela coisa julgada, para desconstituir a barra é alta. Tem que ter um motivo muito forte mesmo. Estabilidade das decisões é importante. Para fechar, então, execução fiscal versus recuperação judicial. Como fica a penhora de bens da empresa em recuperação, ainda mais com a lei nova, a 14.112? Essa é uma área que mudou bastante, buscando mais cooperação. O juízo lá da execução fiscal, ele pode sim determinar a penhora de bens da empresa que está em recuperação, Pode. só que ele não pode sair vendendo o bem. Ele penhora e tem que avisar o juízo da recuperação. Comunica o ato. Isso. E o juízo da recuperação, por outro lado, não pode simplesmente chegar e dizer cancela essa penhora. A lei agora manda cooperar. Como assim cooperar na prática? Se aquele bem penhorado for essencial para a empresa continuar funcionando, para tentar se recuperar, o juiz da recuperação pode, por exemplo, determinar a substituição daquele bem por outro,
ou negociar com a fazenda uma forma diferente de pagar aquela dívida fiscal. A ideia é buscar uma solução conjunta. Interessante. Não é um cabo de guerra, então. É mais uma tentativa de coordenação, de equilibrar os pratos, o crédito fiscal e a chance da empresa se reerguer. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando rapidinho, o foro especial acaba com a aposentadoria é ligado ao cargo. Isso. Sentença trabalhista para valer na Previdência só se tiver prova real da época feita lá no processo do trabalho. Perfeito. Ação rescisória com documento novo tem que provar que não sabia dele antes ou não podia usar. Critério rígido. E na execução contra a empresa em recuperação, a ordem é cooperação entre os juízos. Exatamente. Essas decisões do STJ, elas mostram bem essa busca constante por equilíbrio, né? Entre garantias, direitos sociais, eficiência. E a realidade das empresas, a segurança jurídica. Isso. Exige atenção aos detalhes da prova, exige diálogo entre os juízes. Fica a reflexão, né? Será que essa clareza nas regras, esse foco na cooperação e na prova concreta, realmente traz mais previsibilidade para todo mundo? Para quem deve, para quem cobra e para o próprio sistema de justiça? É algo para se pensar. O CC 185.966, lá do Amazonas. A briga era para saber qual juízo decidiu o destino de um dinheiro de precatório, né? Isso. Um dinheiro devido a uma empresa que está em recuperação judicial. E a parte específica eram os honorários do advogado, aqueles contratuais. Aí a dúvida. O dinheiro está depositado num juízo, o da execução, mas a empresa está em recuperação. Quem libera a grana do advogado? O juiz da recuperação ou o da execução? Olha, aqui o STJ foi bem direto. O destaque foi o seguinte: se o juiz da recuperação, que cuida da empresa em crise, diz, olha, esse crédito aqui, esses honorários, não são da empresa ou não entram na recuperação, então o juiz da recuperação, meio que lava as mãos, entende? A responsabilidade de liberar o dinheiro volta para o juízo onde ele está depositado originalmente, o da execução. Ah, então fica bem definido o limite. O que não é da recuperação, não é da conta do juiz da recuperação. Exatamente. Cada um no seu quadrado, basicamente. Entendido. Agora, mudando de área. Saúde complementar. A RSP 2.067898 do DF. Aqui a situação é um hospital privado que atende pelo SUS, de forma complementar. Certo. E ele entrou na justiça pedindo reajuste dos valores. Alegou que a tabela do SUS está muito defasada, causando prejuízo, um desequilíbrio financeiro. Queria o ressarcimento. Aqui fica bem interessante. Sim, esse caso é relevante, e o STJ teve que decidir quem responde por isso. Primeiro, disse que a União, sim, tem que estar no processo, afinal é ela quem define a tabela SUS, né? Tá lá na Lei 8.080. Ok, a União entra por causa da tabela. Isso, mas, e aqui tá o pulo do gato, o estado ou o município que fez o contrato direto com o hospital, esse também tem que entrar na ação. Obrigatoriamente. Ah, então não é só a União. Quem contratou diretamente também responde. Exato, é o que chamam de litisconsórcio passivo necessário. Os dois, União e o ente local, têm que responder juntos. Mostra uma corresponsabilidade, tanto financeira quanto contratual, nesses serviços do SUS. Faz todo sentido essa divisão. Bom, vamos para outra esfera agora. Direito antitrust. RESP 195739, também do DF. A questão era sobre um acordo de tecnologia, sementes de milho. Ah, lembro desse. Lembro também. É feito lá fora, no exterior, por empresas grandes que atuam aqui no Brasil. A pergunta, esse acordo precisa da aprovação do nosso CAD? E a resposta do STJ foi: sim, precisa. Mesmo feito e executado lá fora. Usaram a teoria dos efeitos. Teoria dos efeitos. Como funciona isso? É simples, na verdade. Se o acordo mesmo estrangeiro pode ter efeitos aqui no mercado brasileiro, ele já cai na análise do CAD. Não precisa nem ter certeza do efeito, basta o potencial. Ah, entendi. É uma prevenção. Exatamente. Uma análise preventiva. E a lei na época, 8884, até presumia essa necessidade se a empresa tivesse uns 20% do mercado relevante ou faturasse mais de 400 milhões aqui no Brasil. Nossa, então o alcance é bem grande. É sim. Isso levanta uma questão importante sobre até onde vai o poder do CAD para analisar atos feitos fora, né? Mas a lógica é proteger o mercado brasileiro. Interessante. Para fechar, um tema imobiliário. RESP 199485 do DF.
compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Aquela garantia comum, né? Super comum. O imóvel garante a dívida do financiamento. Isso. E se a pessoa não paga, perde o imóvel e tem que pagar uma taxa de ocupação. A Lei 9.514 fixa essa taxa em 1% do valor do imóvel por mês. A pergunta era: o juiz pode mexer nisso, achar 1% muito e reduzir. E a resposta do STJ foi um não bem claro. Esse percentual de 1% do artigo 37A da lei específica não pode ser alterado pelo juiz. Ponto final. Bueno, porque... E se for muito pesado para o devedor? O STJ aplicou aqueles critérios de conflito de leis, especialidade e cronologia. A lei da alienação fiduciária é específica para isso e é mais nova que as regras gerais de indenização do Código Civil. Ah, a lei especial prevalece sobre a geral. Exatamente. O tribunal disse que não cabe aqui o diálogo das fontes. A intenção do legislador foi fixar um valor certo, trazer previsibilidade para esse tipo de contrato, que é muito importante para o mercado imobiliário. Então, o fascinante aqui é essa rigidez da norma específica. Na recuperação, o juiz só cuida do que é da recuperação. Na saúde, União e contratante respondem juntos pela tabela SUS. No antitruste, acordo lá fora com efeito aqui, CAD analisa, e na alienação fiduciária, a taxa de ocupação é 1% e pronto. Perfeito. É um bom resumo. E fica a reflexão, né? Como essa busca por segurança jurídica, com regras bem específicas, às vezes cria situações que parecem inflexíveis. Verdade. A clareza da regra específica ajuda na previsibilidade, sem dúvida, mas sempre vai ter aquela tensão com as normas gerais e com a sensação de justiça no caso concreto. Como equilibrar isso é uma questão constante no direito. Guarda compartilhada. E se um dos pais quiser mudar com a criança para outro país? O STJ diz que pode. Mas como assim? Essa decisão é importante. O ponto é, guarda compartilhada não exige que a criança more metade do tempo em cada casa, tá? Ah, não é essa a ideia principal, então. Não, o foco é no compartilhamento das responsabilidades, das decisões sobre a vida da criança, sabe? Educação, saúde. Entendi. E o STJ já vinha sinalizando, até num outro caso, que a tecnologia ela ajuda muito nisso hoje. Videochamada, mensagens, dá para exercer a guarda à distância. Faz sentido. É até desejável ter uma casa principal para a criança, né? Para ter referência. Exato, ajuda na estabilidade. Mas, claro, a mudança para o exterior não é automática. Imagino. O que pesa mais na hora de decidir? Sempre, sempre o superior interesse da criança. Tem que avaliar se a mudança vai trazer mais benefícios do que prejuízos pelo afastamento físico do outro genitor. É uma análise bem caso a caso, então. Bem delicada, sim. Mudando de assunto, mas ainda na prática forense. Remuneração do depositário judicial. O STJ diz que não precisa seguir a tabela de custas do tribunal. Isso dá mais margem para o juiz. Dá, sim, mais flexibilidade. A pessoa, o particular que fica lá guardando bem no processo, tem direito a receber por isso, né? E a ser ressarcido por despesas. Certo. E a lei não diferencia se é um servidor ou um particular para ter esse direito. A não ser que seja a própria parte dona do bem, claro. E se não usa a tabela como base obrigatória, como o juiz define o valor? Tipo, qual critério? Então, o Código de Processo Civil, lá no artigo 160, dá a dica. Tem que ver a situação do bem, o tempo que vai levar o serviço, as dificuldades. Ah, a complexidade da tarefa. Isso, guardar uns papéis é diferente de cuidar, sei lá, de um animal ou uma máquina complexa, né? A tabela pode ser um ponto de partida, mas o juiz ajusta. Entendi. Bem mais razoável assim. Agora, sobre recursos. Embargos de declaração. Teve uma decisão falando que se a parte desiste dos embargos antes de julgar... Ah, sim. Essa é importante para o prazo. Se desistiu antes do julgamento, aquele efeito de interromper o prazo para os outros recursos, ele não acontece para quem desistiu. Como assim não acontece? É que a desistência do recurso pelo CPC, ela produz efeito na hora. Não precisa nem o juiz dizer, ok, desista. Ah, tá. É um ato da parte que já vale. Exato. Então, se a parte desistiu, aquele pause no prazo que os embargos iam causar, simplesmente não é ativado para ela. O prazo para os outros recursos, tipo um recurso especial, continua correndo. Entendi. É como se os embargos nunca tivessem sido opostos por aquela parte para efeito de prazo. Precisamente. A interrupção está ligada ao julgamento dos embargos, não à simples apresentação seguida de desistência. Falando em modernidade e processo,
Julgamento virtual. Outra decisão interessante. Mesmo com oposição da parte, o STJ falou que fazer o julgamento virtual não anula tudo automaticamente. Ué, Pode soar estranho, mas tem uma lógica processual. Primeiro, a lei mudou um tempo atrás. Não existe mais aquele direito de simplesmente dizer não quero virtual sem um bom motivo. acabou a simples discordância imotivada, né? Isso. E o segundo ponto é o de sempre no processo. Precisa ter prejuízo. O famoso pax de nullité sans grife. Sem prejuízo não há nulidade. Exatamente. A parte tem que mostrar, olha, por ser virtual, eu fui prejudicado assim no meu direito de defesa. Se, por exemplo, a sustentação oral foi garantida online, a mera preferência pelo presencial não basta para anular. Tem a questão da eficiência também, né? Claro, o andamento do processo. E para fechar uma de custas. Se o autor tem que complementar as custas porque o valor da causa estava baixo, mas aí ele desiste da ação antes de citar o réu, ele não precisa pagar essa diferença. Isso mesmo. A lógica é bem pragmática. Pensa bem, se ele simplesmente não pagasse a complementação, o que aconteceria? Cancelariam a distribuição, acho. Exato. Artigo 290 do CPC. Cancelaria sem ônus para o autor, sem custas, sem sucumbência e sem efeito nenhum para o réu, que nem ficou sabendo do processo. Então, se ele desiste justamente nessa fase, antes da citação, antes de movimentar a máquina toda para chamar o réu, Não faz sentido cobrar essa diferença de custas. não faz. O Estado ainda não teve aquele trabalho principal de citação e defesa. Cobrar seria meio desproporcional, como a STJ já tinha dito em outro caso parecido. A desistência ali evita esse custo. Olha, essas decisões todas mostram um esforço do judiciário para se adaptar, né? Seja a mobilidade das famílias, a tecnologia nos atos, ou mesmo a tentar ser mais eficiente com os custos do processo. Sem dúvida. É uma busca constante por equilíbrio entre as garantias e a realidade prática, a eficiência. Fica a reflexão, né? Como será que esses entendimentos estão de fato chegando lá na ponta, no dia a dia do fórum? Estão ajudando no acesso à justiça e na duração razoável do processo? Uma ótima questão para a gente pensar. Obrigado por nos acompanhar nessa análise. É fundamental ficar de olho no que o STJ decide, né? Impacta direto o dia a dia, os negócios. Vamos ver o que saiu de lá. Bora lá! Começando então com recuperação judicial, tem um caso aqui, o RESP 1707468, que trouxe duas discussões, né? A primeira é se dá para converter a recuperação em falência depois dos 2 anos de supervisão. Exato. Aquele prazo bienal do artigo 61. Parecia um limite, mas o STJ, a terceira turma, disse que não é bem assim. É possível, sim, convolar em falência depois dos 2 anos. Mesmo. Mas então, para que serve o prazo? O ponto é que ele não é um prazo fatal para tudo. O que acaba mesmo só com a sentença de encerramento da recuperação, lá do artigo 63. Ah, entendi. Esse prazo de 2 anos, ele limita o período de supervisão judicial mais intensa, sabe? Mas se a empresa descumpriu algo do plano dentro desses 2 anos, mesmo que a falência só seja pedida depois, ainda pode rolar. Isso, claro, se o juiz ainda não tiver dado aquela sentença final, encerrando a recuperação. Certo. A ideia é não deixar um descumprimento passar batido só porque o prazo formal da supervisão acabou, mas a recuperação em si não. Justamente. O foco é o cumprimento do plano e a viabilidade da empresa, o tal do artigo 47. A supervisão pode até acabar formalmente, mas as obrigações do plano continuam, né? E se algo que deveria ter sido feito durante a supervisão não foi, A consequência pode vir depois. Faz sentido. Agora, ainda nesse mesmo recurso, uma situação diferente. E se a empresa só confessa que talvez não vá conseguir cumprir lá na frente? Ainda não descumpriu nada, só avisou da dificuldade. a resposta foi diferente. O STJ disse que não. Essa mera confissão, essa possibilidade futura, não é suficiente para já decretar a falência. Ok, isso parece prudente também. A falência é algo muito sério, né? Exatamente, é a medida mais drástica. E as hipóteses para decretar falência, que estão lá no artigo 73 da lei, são consideradas taxativas, ou seja, interpretação restrita. Não dá para ampliar para uma situação de mera possibilidade. Isso. Antecipar a falência com base numa conjectura, talvez eu não consiga, seria ir além do que a lei permite. Precisa ter o fato, o descumprimento efetivo de uma obrigação do plano. Entendido. Muda o cenário completamente. Bom, saindo da recuperação, vamos para direito civil. Seguro-garantia, no RESP 1848369. A seguradora pagou a indenização para o segurado, né? E aí foi cobrado do devedor principal, o tomador do seguro. A dúvida era: pode cobrar os juros de mora junto? Aqueles da dívida original? Pode sim.
A quarta turma confirmou isso. Os encargos pelo atraso, os juros de mora do crédito original que a seguradora cobriu, podem ser incluídos nessa cobrança de regresso. E por quê? Qual o mecanismo legal para isso? É a subrogação. Quando a seguradora paga, ela basicamente assume a posição do credor original. O Código Civil fala disso nos artigos 346 e 786. Certo, ela entra no lugar. Exato. E essa troca de lugar, a subrogação, transfere todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor original. Isso inclui os acessórios da dívida, como os juros de mora. Está lá no artigo 349. Então os juros acompanham o principal na transferência? Perfeito. Seria até injusto com a seguradora e um benefício indevido para o devedor que atrasou se os juros ficassem de fora, né? A decisão até mencionou a Selic como taxa para esses juros, seguindo o artigo 406. Claríssimo. Para finalizar, então, um tema sempre delicado: responsabilidade civil da imprensa. Teve um caso na quarta turma julgado em segredo de justiça. Sim, um tema bem sensível. A questão de fundo é sempre essa: onde termina o direito de informar e começa o dever de indenizar por dano moral? Pois é. A decisão foi no sentido de que, quando a matéria ultrapassa o caráter informativo, sabe? Quando ela é exibida de forma irresponsável, ofensiva à honra, à dignidade da pessoa, aí sim gera o dever de indenizar. E a indenização tem aquele papel de reparar, mas também de punir e de evitar que aconteça de novo. E o que teve de particular nesse caso? Pelo que deu para entender do informativo, não foi só uma reportagem comum, né? Não mesmo. Parece que foi um programa de TV, de grande audiência, que fez mais do que noticiar. Usou dramatização com atores, simulações, depoimentos. Nossa. E apresentou os acusados, que depois foram até absolvidos, como se já fossem criminosos culpados, antes do julgamento final. Isso, para o STJ, extrapolou demais a liberdade de imprensa. Virou um ataque à reputação. Exatamente. Causou perseguição, danos enormes para a vida das pessoas. O tribunal considerou isso muito grave. Tanto que, na hora de fixar a indenização, levou em conta até o lucro que a emissora teve com aquele programa específico. É um recado sobre responsabilidade. Um recado bem forte. Então, recapitulando rapidinho. Na recuperação, a supervisão pode ir além dos 2 anos, se não tiver sentença encerrando, mas só confessar a dificuldade não leva à falência. Tem que ter o descumprimento real. No seguro-garantia, a seguradora pega o crédito com tudo, juros incluídos. E na imprensa, informar tem limite e a ofensa irresponsável gera dano moral. Isso. E olhando para essas decisões, talvez um ponto interessante seja essa busca do STJ pela concretude, sabe? O descumprir real, a transferência completa dos direitos, o dano efetivo da mídia. Parece uma valorização dos fatos concretos em detrimento de formalismos ou de meras possibilidades. Interessante essa leitura. A busca pelo fato concreto como balizador em situações tão complexas. Fica aí uma reflexão, né? Se essa concretude é sempre o fiel da balança mais justo. Bom, com isso a gente encerra essa análise focada nesses julgados do informativo 762 do STJ.